Alô, boa noite. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para a nossa live de hoje com um assunto interessantíssimo. Eu confesso que eu fiquei bastante empolgado durante a preparação dessa live porque é um assunto que me interessa, com um convidado muito especial, e é uma grande alegria poder fazer essa live aqui para vocês. Boa noite, Tiago. Boa noite, Rosalina. Boa noite, Paloma. Sejam todos bem-vindos. Por favor, se estiverem me ouvindo bem, me avisem pelo chat, só para desencargo de consciência. Eu ainda não me adaptei muito bem ao fone novo, então, por favor, me avisem se estão me ouvindo. A nossa convidada já chegou. Nós vamos conversar hoje com a Marcela Saint-Martin, que tem feito um trabalho excelente tratando de leitura em voz alta. Eu vou recebê-la e aí faço a saudação oficialmente já na presença dela e explico um pouco. Aliás, ela mesma pode explicar um pouco mais a natureza do trabalho dela. Em instantes ela deve o ar. Olá! Acho que funciona. Olá, oi Marcela, tudo bem? Boa noite, William. Boa noite, pessoal. William, É uma grande alegria recebê-la. Agradeço de antemão por ter aceito esse convite, porque o seu perfil é um dos perfis que eu mais admiro, porque trata de um assunto que é tão importante e tão negligenciado que é mesmo motivo de alegria ver alguém tratando desse assunto com tanta qualidade. Então, obrigado por ter aceitado esse convite. eu que agradeço o convite, fico muito honrada. Você sabe que eu sou uma pessoa que te admira há muito tempo, muito antes do Instagram. Então, para mim, é um prazer e uma honra estar aqui falando com você. Falando para A mim um pouquinho. Marcela, parte da equipe de... Eu te ouço perfeitamente. Engraçado, você está quebrando para mim. Bom, eu vou tentar mais um pouquinho. Se o problema permanecer, eu mudo de lugar. Acho que talvez seja uma oscilação na conexão do Wi-Fi daqui. Tá bem. Como eu ia dizendo, para quem não sabe, a Marcela fez parte da equipe de tradução dos fabulosos livros coloridos do Andrew Lang, que foi publicado pela editora Concreta. Então, nós somos colegas de trabalho também nessa empreitada. Sim. E eu nunca canso de agradecer o convite do Renan. Na época foi o meu primeiro trabalho importante na tradução. Um trabalho que eu fiz grávida e que eu tenho ótimas lembranças de ter feito essas traduções, já lendo em voz alta para a barriga. Essa foi uma experiência bem marcante, porque eu não tenho filhos, mas durante o processo de tradução, com grande frequência, eu parava a minha esposa e dizia, escuta aí esse conto que eu acabei de traduzir. Então, ela foi minha cobaia também, e foi um processo bem interessante. Sobretudo porque, às vezes, basta que nós leiamos o texto em voz alta para que salte aos olhos um problema de construção. Às vezes, uma inversão de palavra resolve um problema, às vezes você substitui um termo, um eco que você deixou passar na leitura silenciosa, mas conseguiu perceber quando leu em voz alta. Então, isso tudo é bem interessante. Já chegou Sim. bastante gente, já podemos começar a conversar para valer. Tudo bem? Ótimo. Eu só queria ver se só eu tô com esse problema de a sua voz está muito devagar aqui para mim. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo a gente bem? Ah, a Suzana entrou, minha colega de trabalho, Suzana. Boa noite, Suzana.
Vocês estão ouvindo bem a gente? A imagem do William tá legal para vocês? Eu arrumei a minha conexão aqui, William, porque tava me dando muito problema na hora das lives, tava caindo muito, então eu acho que aqui tá legal. Uhum. Sim? Ótimo. Vamos continuar então. Tá, então se podemos prosseguir. A primeira pergunta é de natureza biográfica até. Eu vejo que você fala bastante sobre literatura infantil, infanto-juvenil, mas a primeira pergunta é como foi a sua formação de leitora? Você teve essa experiência de ter quem lesse para você na infância ou não? Ou foi algo que você precisou desenvolver posteriormente? Como é que foi essa experiência para você? Então, William, na nossa casa sempre houve muitos livros. Essa é uma lembrança muito vívida da minha infância. Meu pai sempre priorizou muito a aquisição de livros. Ele se empolgava com livros, era uma coisa que foi muito marcante. Assim. Meu pai, quando falava de algum livro, você via que ele vivia aquilo mesmo. Mas eles não liam para mim. Eu tenho lembranças de a minha mãe lendo alguma coisa para mim. Na escola também, eu não me lembro de nenhum professor lendo em voz alta. E realmente não tenho lembrança assim disso, mas os livros estavam sempre ali. Depois que eu aprendi a ler, eu passei a ler bastante. Meus pais sempre me davam livros e me estimulavam a ler desse jeito. A experiência de alguém ler para mim é realmente uma coisa que não existiu. Que coisa. Essa experiência doméstica eu não tenho E aí? também. Travou de novo? Tudo bem? Travou. Mas eu tô te ouvindo agora. Pode falar, William. Tá. Não, o que eu ia dizer é que, na verdade, a minha experiência principal com a leitura em voz alta se deu na igreja. Porque, enfim, eu cresci numa igreja metodista, então nós éramos incentivados a ler em voz alta e com alguma frequência na escola bíblica dominical, nós líamos os textos de maneira alternada. Então, cada um lia um versículo, por exemplo. Então, todo mundo ficava muito concentrado na leitura, porque chegaria o momento em que você também teria de ler. Então, era uma experiência bem interessante, bem enriquecedora essa, de ter sempre a oportunidade de ouvir o texto enquanto você acompanha na leitura silenciosa também. Então, essa é uma experiência mágica que foi bem marcante para mim. Eu acho que se não fosse a necessidade profissional que eu tive de escrever sobre esse assunto, porque esse assunto da leitura em voz alta entrou para mim já como uma exigência profissional. Eu trabalhava no blog do professor Carlos Nadalim e um dos temas mais frequentes lá era a leitura em voz alta. E graças a Deus a pauta sempre caía para mim. Lá a gente falava sobre a leitura em voz alta no contexto da alfabetização. Né? Então, era uma leitura em voz alta feita para crianças ali que estavam já em fase de pré-alfabetização. Eu comecei a ler sobre esse assunto aí. Eu não me interessava por isso antes. Tanto que eu fico pensando, na época que eu morei nos Estados Unidos, eu já era adulta e eu não tinha nenhum conhecimento assim mais profundo sobre leitura em voz alta. E voltei para o Brasil sem nenhum livro sobre esse assunto, sem livros infantis. Falo, nossa, se fosse hoje eu voltasse para lá, eu ia voltar com 30 malas de livros infantis e livros sobre leitura em voz alta, né? Eu voltei com um monte de livros sobre filosofia, sobre tudo que era coisa, menos sobre leitura em voz alta. Mas então eu tive que começar a ler para escrever os artigos para o blog. Eu comecei a ler, eu falei, gente, mas espera aí. Como é que não tá todo mundo falando sobre isso aqui? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui transforma a educação de uma criança, isso aqui transforma a vida das pessoas, né? Não só da criança, os pais também. Inclusive, tenho vários relatos de pais que
se reaproximaram dos filhos, voltaram a ler, voltaram a ter um momento de qualidade com os filhos já maiores, filhos ali na faixa da pré-adolescência, graças a esse momento da leitura em voz alta. Então, eu descobri o livro que é a grande referência sobre o assunto, o livro do Jim Trelease, o The Read Aloud Handbook, que ainda não foi traduzido, e li esse livro. E o Jim tem um poder incrível de te tornar um devoto mesmo do negócio. Termina de ler o livro dele, você quer sair falando de leitura em voz alta para todo mundo. E eu comecei vários artigos sobre isso, né, lá no blog, inclusive todos os artigos que havia lá sobre leitura em voz alta eu que escrevi. E me tornei, assim, maníaca pelo assunto. E troquei correspondências com ele, né? Eu troquei e-mails com ele, inclusive uma simpatia, o Jim. E comecei, aí que eu fui começar a ler para minha filha. Eu já era mãe, a minha filha era bebê ainda, não tinha nem 1 ano, mas aí que eu fui começar a ler. E aí começa a segunda fase da história, que é quando eu tentei colocar em prática e não consegui. Cometi todos os erros possíveis, né, de leituras erradas, jeito errado de ler, enfim, até que depois de mais de 1 ano tentando, eu comecei a acertar e comecei a descobrir bons livros infantis para ler em voz alta e vi que não conheciam esses livros, as pessoas não sabiam o que ler para as crianças, mesmo os pais bem intencionados que queriam ler, eles não sabiam o que ler, não gostavam dos livros infantis que eles conheciam, e com razão. E aí eu comecei a falar sobre isso no Instagram, fazendo isso aqui em casa, né, de forma constante, né? E comecei a indicar livros e começou assim, começou como uma partilha pessoal. E aí, quando as pessoas começaram a me perguntar mais e querer saber mais, eu falei, opa, aí eu retomei todos aqueles estudos que eu havia abandonado depois que o blog acabou. Né, que o blog acabou, eu fui fazer outra coisa, aí parei de falar sobre o assunto, parei de estudar o assunto. Mas aí eu voltei, né, depois que eu vi a importância e a necessidade de falar disso para as famílias. Provavelmente o seu público já sabe disso, mas como alguns dos meus seguidores ainda não te conhecem, é bom que se diga que o Carlos Nadalim, que a Marcela citou, é o atual secretário nacional de alfabetização. Ele trabalha no MEC e tem feito um trabalho respeitável. Então, isso é bom que se diga que nós estamos aqui conversando com uma pessoa que trabalhou diretamente com o professor Carlos Nadalim. Então, só para que as pessoas tenham uma referência de quem se trata. E você antecipou, na verdade, uma das perguntas que eu faria, porque era justamente essa de como começou esse processo de estudo sistemático da leitura em voz alta. Você já nos disse que foi por uma razão profissional, e eu posso inferir, então, que não fosse por isso, talvez o assunto não tivesse caído no seu colo. Muito provavelmente. Porque eu achava que a leitura para crianças era uma coisa bonitinha, fofinha, né? Eu tinha aquela visão assim, bom, a criança pequena, você dá banho nela porque ela não consegue tomar banho sozinha. Você dá comidinha na boca dela porque ela não consegue comer sozinha. Você lê para ela porque ela não consegue ler sozinha, né? E assim que a criança começar a ler, você para de ler para ela. Então, eu realmente não tinha noção do tamanho desse assunto. E lá, quando eu morei nos Estados Unidos, as pessoas com quem eu convivi, os americanos, eles tinham a experiência da leitura em voz alta. Mas é aquela história, quando você tá, né, o peixe não percebe a água, né? Então, assim, para eles é banal, né? É absolutamente normal, assim, eu me lembro que na casa da professora que eu conhecia, Margarita Nunes também, quem é das antigas, né? Lá do começo do curso de filosofia, deve conhecer a professora Margarita Nois, que o pessoal ia para casa dela estudar inglês e tal. Então eu conhecia a casa dela e tinha paredes e paredes de livros. E a maioria livros infanto-juvenis, né? Livros infantis e infanto-juvenis.
que eles liam em voz alta. Só que os meninos dela já eram adolescentes quando eu os conheci. Então, eles já tinham passado por toda aquela experiência. Então, era uma coisa assim. E eu sou muito lenta para perceber as coisas, William. Por isso que é tão bom comigo, porque ele bota o negócio na minha cara 1000 vezes. Fala assim, agora você vai ver isso aqui. Porque se depender da minha perspicácia... Então, depois dessa experiência toda, que eu fui me lembrar, falar, gente, é mesmo, né? Como é que pode aquela adolescente que eu conheci saber tanto de teologia como ela sabia? Saber tantas histórias bíblicas como ela sabia? Né? Ter todo aquele repertório, ela conhece... O pessoal lá leu, William, sabe? O pessoal que você vai ver em repertório, eles têm bagagem, né, de leitura, de literatura e tudo, e muito disso se deve à leitura em voz alta, que foi feita para eles ao longo dos anos. Uhum. Então, só para organizar aqui, você começou contando a sua experiência, primeiro como criança, depois esse momento de quase acaso em que você começou a estudar sobre leitura em voz alta para redigir os textos do blog. Era Como Educar Seus Filhos o nome, né? Era Como Educar Seus Filhos. .blogspot, eu acho. E aí, começou como blogspot, eu acho. Aí depois ficou .com.br. Aí nesse ínterim, você teve os seus próprios filhos e voltou ao assunto, agora não mais por necessidade meramente profissional, mas também por uma necessidade pessoal. E aí você entendeu que havia a possibilidade de proporcionar uma experiência enriquecedora também para os seus filhos. A pergunta agora é, Sim. Como é que isso funciona? Porque é exatamente isso que você disse. Tem muita gente que não sabe o que ler, tem boa vontade, tem disposição, mas simplesmente não sabe o que fazer. Como se deu esse processo de descoberta de quais livros ler e, mais do que isso até, quão trabalhoso é fazer essa seleção de ler, eu suponho, e aí você me disse, é isso mesmo, para selecionar bons livros é necessário ler também uma porção de livros ruins. Então, eu tenho a impressão de que falta essa sensibilidade também, de que, poxa, é isso mesmo? Estou perdendo tempo? Existe uma lista 100% segura que se adequa perfeitamente a qualquer criança em qualquer contexto? O que você pode nos dizer a respeito disso? Ótimo. Quando eu comecei os artigos sobre leitura em voz alta, e primeiro eu li o livro do Jim, né, do Jim Trelease, que é um livro bastante fundamentado em pesquisa científica, né? Então o Jim está o tempo todo mencionando pesquisas sobre o assunto. Foi a partir do livro do Jim que eu conheci o famoso relatório americano Becoming a Nation de 1985, que ainda é uma grande referência sobre o aprendizado da leitura, né? E esse relatório declara a leitura em voz alta como ativante para o desenvolvimento da proficiência em leitura, né? Então, é interessante que o relatório é enfático, assim, ele diz the single most important. Então, assim, não é uma das mais importantes, é a atividade mais importante para construir o conhecimento necessário para o alto desempenho leitura é a leitura em voz alta para crianças. Depois desse estudo, todas as atenções se voltaram sobre a leitura em voz alta e é por isso que existem tantas pesquisas sobre o assunto. É realmente uma coisa assim, avassaladora. Você pesquisa o assunto em inglês, né? Encontrar a leitura em voz alta sendo abordada de todos os ângulos, em todas as circunstâncias, com todas as variáveis possíveis e tudo. Só que esses estudos trazem lá os livros, né, que foram utilizados e tal, são todos livros em inglês, todas as referências são em inglês. E depois que eu terminei de ler esse material, eu falei, beleza, vou ler para minha filha. Olhei para minha estante
e vi um monte de livro calhamaço, né, infanto-juvenil, que eu comprei achando que eu ia ler para os meus filhos, né? Lá antes de eu engravidar, né? Eu pensei, não, os meus filhos vão conhecer literatura, então, né? Eu vou comprar aqui o Tolkien, vou comprar aqui o C.S. Lewis, tinha tudo lá na prateleira. E tinha uma coletânea chamada Contos e Poemas para Crianças Extremamente Inteligentes de Todas as Idades. Aí eu me enganei, aí eu fui traída por esse título e peguei esse livro e fui ler para minha bebê de 7 meses. E aí eu me lembro muito bem que eu me sentei ao lado do berço, ela estava acordada, né, brincando assim no berço, e eu me sentei ao lado do berço e comecei a ler para ela um conto que falava de um japonesinho misógino que não queria casar e tal, e vivia com o pai, e tarará, tarará. E a minha filha começou a gritar, né? Depois de uns minutos que eu tava lendo, ela começou a gritar, irritadíssima, assim. E eu pensei, nossa, o que eu tô fazendo de errado? Aí eu pensei, é falta de prática, daqui a pouco ela vai gostar. E não tinha ilustração, William. Era um livro assim, né? Não tinha nada de ilustração. E aí eu continuei insistindo naquele conto e a minha filha, absolutamente raivosa na hora que eu me sentava para ler ao lado dela, eu falei, parece que não tá dando certo esse negócio. E eu desprezava aqueles livros de banho, aqueles negócios bem infantil que tinha em casa, que a gente tinha ganhado, né? Eu falei, não vou ler isso para minha filha, vou ler literatura para minha filha. E aí eu falei, bom, tá, vamos pesquisar, que deve ter livro mais adequado para ela. Peguei as listas de livros em inglês indicados por faixa etária. Isso é um detalhe. Americano gosta muito de lista por faixa etária. Eu era implicada com essas listas por faixa etária no início. Eu achava que era desnecessário, eu achava que não... Foi indo, eu vi a extrema utilidade dessas classificações, porque elas dosam ali a quantidade de texto por página, né? O tipo de ilustração. O tipo de ilustração varia, o tipo de ilustração ideal varia do bebezinho para a criança maior, né? E a musicalidade do texto, porque nesses primeiros anos, muito da atratividade do texto está na música do texto, né? Você pega, por exemplo, uma nursery rhyme, ela te convida a ouvir, né? É uma coisa que é muito gostosa de ouvir. E a criança, realmente, ela se envolve com aquilo. Então, eu comecei a procurar histórias rimadas, né? E tudo. Bom, eu peguei as listas em inglês e falei, vamos ver o que disso aqui já foi traduzido. E aí, primeira decepção, eu descobri que muito pouco tinha sido traduzido. Né? Mesmo as obras clássicas, assim, que o pessoal lia para crianças nos Estados Unidos há décadas, né? Como, por exemplo, tem um livro bem famoso chamado Corduroy. É sobre um ursinho que mora numa estante, numa loja de departamentos. É uma história muito bonitinha. Esse livro não foi traduzido para o português até hoje. Tem o Boa Noite Lua, que tem uma sonoridade lindíssima em inglês. Só que na tradução em português, eles não mantiveram a sonoridade, então é um texto sem rimas. E o ritmo dele é quebrado, não é tão bom de ler em português. E aí eu falei, caramba, eu vou ter que reinventar esse negócio aqui. Não vai dar para pegar essas listas e simplesmente ticar o que está traduzido e ler. Mas nisso eu fui pegando os critérios, eu fui percebendo, eu fui conseguindo encontrar análogos, né? Então, fui fazendo assim, fui comprando os meus primeiros livros certos e vi a tremenda diferença que isso fez, né? Quando eu comecei a acertar nos livros, aí a minha filha, que até então ela saía correndo quando eu pegava um livro para ler para ela, ela começou a gostar daquele momento. E hoje, com 4 anos, ela tem um vocabulário absolutamente extraordinário. A Esther, assim, ela... Às vezes ela usa palavras que nem eu uso com frequência. E ela se expressa super bem, né? Por exemplo, hoje ela, sei lá, ela vai me chamar, ela fala assim, mamãe, um momento. Aí ela começa a falar. Teve um dia que eu estava lendo para ela um livrinho da Beatrix Potter. Aí, William, você é tradutor, né? Você conhece as mazelas da tradução no Brasil, né?
E aí eu estava lendo esse livro para ela, que era a história dos dois ratinhos travessos. E aí tem uma cena em que as bonequinhas do livro chegam na casinha de bonecas e veem que a casinha está destruída. E elas ficam desoladas, né? Daí uma delas se recosta no fogão e outra se recosta no armário da cozinha. E na tradução tá escrito assim, que uma se recostou no fogão e outra no guarda-roupa. Na tradução Oxe. tá escrito guarda-roupa. Aí a Esther parou e falou assim, mamãe, eu acho que a moça desse livro não trabalhou muito bem. Isso não é um guarda-roupa. Aí eu fui olhar a Uau! tradução portuguesa. Uma amiga me mandou a tradução portuguesa, o print, né? E era guarda-louça. Né? Lá Ai. traduziram como guarda-louça e aqui como guarda-roupa. Tá vendo? Não é muito fácil, tanto que eu indico livros, eu tô todo dia indicando livros, né? Mas eu falo, gente, olha, tá longe de ser a situação ideal, né? Mas, pelo amor de Deus, vamos ler para as crianças, vamos parar com esse preciosismo de, não gostei dessa palavra, não gostei dessa tradução, não gostei. Tá, tem algumas que estão tão ruins que é até difícil ler, mas, né, salvam muita coisa, né? Uhum. E o mais importante, William, desculpa que eu falo pra caramba, William, você Não vai se fazer live preocupe. com sanguíneo, meu filho? Não se preocupe. Fique à vontade, fique à vontade. Levanta a mão assim quando eu vou calar a boca. Mas então, o que eu reforço muito é que na leitura em voz alta, a gente não tem só uma coisa acontecendo, que é a apresentação de uma história. A gente tem um leque de coisas acontecendo, né? Então, primeiro, você tem o simples fato do pai estar tendo um momento de qualidade com o filho, né? Um tempo de qualidade com o filho muito qualificado, né? Em que há diálogo, em que há uma atenção focada no mesmo lugar, né? Em que o pai está apresentando muitos conhecimentos para o filho, mesmo numa historinha totalmente inventada, né? Há muitos conhecimentos em jogo ali. Então, primeiro o conhecimento do impresso, do material impresso, né? Porque não é intuitivo para a criança que quando você pega um livrinho para ler, você está lendo isso aqui, né? Se você não passar o dedo aqui, a criança olha isso aqui e vai achar que você está falando uma coisa, não é que não que você está lendo, né? Só disso aqui ela já começa a identificar letras, né? Palavra, né? Frase, Uma todos esses direção. a direcionalidade. Então, você vai explicitando, né, tudo isso ao longo do tempo. E então, é um momento muito rico de conhecimentos que você está transmitindo, além do próprio conteúdo da história, né? Conhecimento de mundo, né, que você transmite para a criança também. Mesmo nas histórias mais fantasiosas, isso está acontecendo. Então, se tem esse momento qualificado. Segundo, você tem o desenvolvimento da linguagem, do vocabulário, né? Então, você sabe que o desenvolvimento da linguagem está relacionado ao desenvolvimento cognitivo, né? A criança que tem mais vocabulário, que consegue se expressar, primeiro, que consegue compreender melhor o que ouve e depois se expressar melhor, ela é mais inteligente, né? Ela vai conseguir captar mais o sentido do que ela ouve, relacionar ideias, né? Conseguir dizer o que ela quer. Uma das grandes dificuldades da criança pequena é dizer o que quer, né? Porque ela não tem as ferramentas ainda. Então, a leitura em voz alta vai fornecendo essas ferramentas. E por isso a importância também da adequação do livro para a faixa etária. Porque se você começa a ler para o seu filho de 2 aninhos um livro infanto-juvenil, como eu achei que eu ia fazer, aquelas palavras e aquelas frases não conversam com a realidade da criança ainda. Né? Então, livro para criança pequenininha assim, pode ser bem simplesinho mesmo, né? Mamãe está fazendo o almoço na cozinha. E você vai ver que os livros infantis, porque eu não sou escritora de livros infantis, né? Por isso eu fiz uma frase tão pobre. Mas, assim, os livros infantis bem escritos, mesmo na frase mais simples, vai ter uma palavra rara, né? Vai ter uma construção que não é tão usual, né? Então a criança já vai se acostumando com aqueles modos de dizer literários, né? Que se ela não tiver esse contato por meio da literatura, ela não vai ter de forma alguma, né? Porque a nossa linguagem cotidiana é muito pobre, né? Então, tem esse desenvolvimento afetivo, né, da criança com o pai, tem o desenvolvimento linguístico, né,
desse repertório que vai se construindo aí de palavras, de frases e a capacidade de expressão. E tem a interação que vai acontecendo ao longo do tempo. Eu já tenho esse tipo de interação com meu filho aqui, que não tem nem 2 anos, ele tem 1 ano e 10 meses. E a gente já interage sobre os livros e ele responde de uma forma extraordinária. Pra você ter noção, hoje eu estava ali, antes da live, eu estava dando a janta para ele, e ele perguntou, cadê a Teté? Cadê a Tetezinha? A irmã dele, né? Aí eu falei, foi para casa da vovó. Cadê o Henrique? Foi para casa da vovó. Aí ele ficou olhando assim com a carinha, eu falei, olha, quando você crescer, você vai para casa da vovó também. Aí ele, leia, mamãe, leia, leia, quando? Leia, quando? É porque a gente lê um livrinho aqui que se chama Quando, e a primeira frase do livro é Quando eu crescer. Quando eu crescer. Aí ele, leia, mamãe, leia, leia, leia. Aí eu fui lá pegar o livrinho pra ele. Então, é um momento muito rico e só vai melhorando, porque à medida que a criança vai crescendo, você vai tendo conversas melhores com ela. E ela vai fazendo perguntas, ela vai desenvolvendo esse pensar sobre o que ela está vendo, né? E relacionar as coisas. E muitas vezes a criança vai perceber descontinuidades, por exemplo, nas ilustrações, elas fazem muito isso, que às vezes a gente que está lendo o livro não percebeu, né? Ela fala, não, mas isso aqui não estava aqui. Aí você volta as páginas lá e, é verdade. Então, é fascinante, assim. E eu tenho seguidoras aqui que têm filhos adolescentes, inclusive a Ivana, que acabou de entrar. Oi, Ivana. A Ivana lê para os filhos dela até hoje, são adolescentes. E ela fala do quanto. Aí ela lê livros que são bons para ela também, né? E é um momento muito, muito bom. Tá bom, tá bom. Uma outra coisa que é bastante comum entre crianças é justamente o deleite com os textos as leva a pedir repetição. Isso também é interessante. Às vezes a mesma história é lida e relida inúmeras vezes e parece que a cada vez a criança sente mais prazer por ser capaz de prever qual é a próxima fala. Exatamente. Isso também é bem Exatamente. interessante. E mostra... Pode falar, Pode falar. pode falar. E muitos pais se incomodam com isso, mas isso é natural que seja assim. E é um ótimo exercício para os pais, né, serem mais pacientes também, né? Que é outra coisa que a leitura em voz alta ensina pra gente como pais, né? É você entender que aquele momento ali é um momento da criança, né? De você ler o que ela quer que você leia, né? Leia pela milésima vez, não tem problema. Ah, mas eu não aguento mais ler esse livro. Mas sim, mas você não está lendo para você o livro. Você está lendo para a criança. Né? Então, é bom para os dois lados. É aquele momento em que a leitura em voz alta está trabalhando no caráter dos pais também, né? É um gesto de doação. Para que esse desenvolvimento afetivo se concretize, é necessário que seja uma via de mão dupla também. É doação mútua, né? Exatamente. E é isso que torna um momento tão marcante. Já que estamos falando dos prazeres, acho que tem gente interessada em saber também das dores. Então, queria ouvir de você qual é a maior dificuldade que ou você, ou enfim, as pessoas com quem você tem contato, dizem que é essa experiência da leitura em voz alta, como, sei lá, talvez a dispersão das crianças, talvez a seleção dos livros, enfim, qual é a principal dificuldade para ter esse momento de leitura em voz alta em casa com os próprios filhos? Isso varia muito conforme a idade da criança. Quando a gente está falando de leitura para bebês, o bebê até ali 7 meses, 6 meses, 7 meses, é muito fácil ler para ele, porque ele é paradinho, ele fica quietinho, ele só ouve, né? Conforme o bebê vai começando a ganhar vigor físico, né? E engatinhar e tudo, vai ficando mais desafiador. E aí os pais muitas vezes param de ler nessa fase, porque ele não tá prestando atenção. Ele só quer saber de andar pra lá, ele engatinha pra longe de mim quando eu tô lendo. Então, os pais, eu vivo respondendo esse tipo de pergunta aqui no meu Instagram. Se o seu filho está escutando, está funcionando, né? Não
Não pense que ele tem que ficar parado do seu lado, vendo tudo que você está fazendo, tudo que você está lendo. Então, existem essas dificuldades de ordem prática na realização da atividade, né? Tem muita dúvida quanto ao horário, melhor horário para ler para criança, né? Não dá para a gente responder isso para os pais, porque cada família tem uma dinâmica. Às vezes a mãe trabalha fora e só vai conseguir ler à noite, às vezes, enfim. Mas o ideal é que a criança não esteja cansada nem com fome, né? E também você não vai ler meia hora para criança pequenininha, você vai ler 7 minutos, 5 minutos, depois 10 minutos, né? E uma das dificuldades, eu acho que os pais mesmos percebem, é falta de paciência dos pais, né? Meu filho interrompe o tempo todo. Eu tô tentando ler aqui a página e ele tá perguntando sobre outra coisa, ele tá perguntando sobre a ilustração. Eu digo, mas a leitura para criança é assim, né? E como é que você faz isso? Aquela velha história de quando vem uma interrupção, você não barra a interrupção, você pega ela e leva a atenção da criança para onde você quer, né? Então e tem que ter paciência, porque a criança está aprendendo a viver aquele momento, né? A ouvir uma história. E o diálogo, só o diálogo que acontece também já tem o seu valor. Então os pais não têm que achar que ler para a criança é sentar, né? Capa do livro. Aí, primeira página, segunda página, terceira página, ufa, terminei de ler, vamos dormir. Ler para criança não é isso. Então, essas são as dificuldades mais frequentes que vêm das mães. Agora, nos últimos tempos, eu andei pesquisando muito vídeo de leitura em voz alta em português, porque geralmente quando eu pesquiso sobre isso, eu pesquiso em inglês. Tem muitos sites maravilhosos de leitura em voz alta, tem um, inclusive, que reúne atores famosos lendo livros em voz alta né, num cenário bonito. Chama-se Storyline Online. É um site muito bom. Mas eu fui pesquisar em português, né, o pessoal lendo em voz alta. E eu eu percebi uma dificuldade que professoras tinham, né, que eu acho que nem elas percebem que existe, né? Que é a dificuldade de captar a música do próprio idioma e entender que o texto, ele foi escrito, ele está lá escrito, mas como você bem sabe, a linguagem é uma realidade sonora. Então aquilo ali tem que se converter em sons que comunicam, né? Comunicam uma série de coisas, né? Por exemplo, a intenção com que algo é dito, né? Comunicam o próprio, além do conteúdo explícito, né, do que está escrito, mas a emoção, né, com que foi dito. E eu percebi uma leitura muito chapada por parte de professores e tudo, e foi aí que, quando você mencionou a questão da prosódia, as dificuldades que os leitores aqui têm com a prosódia, eu falei, nossa, o William acertou na mosca, assim. É uma dificuldade muito grande que eu vejo que os adultos aqui no Brasil têm. E eu acho que muito disso pela falta de leitura em voz alta. Nós não somos uma geração, né, que teve esse hábito. Então, muitas pessoas, quando vão ler, leem todas as palavras com o mesmo peso, como se todas as palavras tivessem a mesma importância, né? E veja, na nossa comunicação oral, se a gente falasse assim, nós falaríamos como robôs numa comunicação absolutamente monótona, insuportável, chata. Então, a gente é muito expressivo na hora que vai se comunicar e na hora que vai ler, esquece. Esquece que tem que haver uma naturalidade ali na pronúncia das frases, né? Quando tem diálogo, então o livro infantil tem muito diálogo, né? Eu fiquei vendo aquelas leituras e eu falei, gente, mas a criança vai morrer de tédio em 10 segundos, assim, não é possível. Aí os professores, sei lá, né, leem desse jeito, as crianças perdem o interesse, dispersam em 10 segundos, eu falo, eles não gostam de leitura, tá vendo? Não gostam de ler. Bom, passa a ler direito, você vai ver que diferença vai fazer. Mas eu sei que é uma dificuldade real,
não é que essas pessoas estão de má vontade, não é que elas estão de sacanagem, né? E como melhorar isso? Não tem outro jeito senão lendo em voz alta, ouvindo leituras e lendo em voz alta. Você não pode esperar ficar bom para só então ler em voz alta. Porque é o contrário, né? É a leitura em voz alta que aperfeiçoa a leitura. Sim. É o inverso. Isso é bem interessante. E, na verdade, eu também já tive essa experiência de entrar no YouTube e ouvir histórias lidas por professores ou contadores de histórias diversas. E é exatamente o que você descreveu. Na verdade, há dois polos. Um é exatamente o que você descreveu, essa leitura monótona, chata. E de outro lado, tem uma leitura que é muito exagerada, parece que tudo tem uma gesticulação, e a coisa também perde a naturalidade. Sim. Então, em contação de história acontece muito isso, né? E tudo isso é bem interessante, e eu gosto tanto do seu trabalho, porque eu entendo que prosódia tem tudo a ver com a assimilação da língua. Mais do que isso até, nós entendemos os textos que lemos porque nós reconhecemos as palavras que nós um dia ouvimos. Eu acho que eu já dei esse exemplo para você, mas uma criança em processo de alfabetização começa a ler as palavras e aí tem lá abacaxi. E a criança lê, ela está decodificando aqueles sinais, então, digamos que ela venceu essa primeira etapa do vínculo entre a letra, entre o desenho escrito e o fonema, e o som que aquela letra tem a pretensão de representar. E aí ela está lá, abacaxi. E aí, o olhar dela ainda está opaco. E eu digo isso porque eu já tive a experiência de ser também alfabetizador. E ela lê de novo, um pouquinho mais rápido, abacaxi. E de repente, os olhos dela brilham e ela diz, abacaxi! Abacaxi! Eu entendi. O que aconteceu? Qual é a diferença entre o abacaxi e o abacaxi? É o reconhecimento da sílaba tônica. Isso. A intelecção é simultânea ao reconhecimento da sílaba tônica. Por quê? Porque a criança teve a experiência prévia de ouvir aquela palavra. E, portanto, quando ela reconhece a sílaba tônica, ela reconhece a palavra que um dia ela ouviu. E ela sabe que ali havia um sentido. Exato. Essa é uma coisa que o Jim repete no livro dele o tempo todo. Se a criança nunca ouviu a palavra, ela nunca vai dizer a palavra. Se ela nunca ouviu, nem nunca disse a palavra, ela vai ter mais dificuldade em ler a palavra. E é por isso que a criança que tem mais vocabulário de escuta e que tem um vocabulário expressivo melhor, ela lê melhor. Porque aquelas palavras que ela vai encontrar no texto já são familiares dela, ela só não sabe os sinais gráficos. Ela não sabia ainda os sinais gráficos que as representavam. Então, a criança vai gastar menos tempo desvendando aquele enigma, né, na frente dela. Então, eu imagino como isso deve facilitar o processo. Eu me lembro, William, o meu processo de aprender a ler foi tão penoso que eu me lembro até hoje. Eu com a cartilha na frente, na minha frente, olhando para um desenho de um jacaré. E aí eu tinha que ler a palavra jacaré. E aí eu me lembro que eu lia em uma página a palavra, e a mesma palavra aparecia na página seguinte, e eu não conseguia ler, né? E a minha avó, nessa época, quem me auxiliava nisso era a minha avó, falava, mas você acabou de ler aqui nessa página, como é que você não reconhece aquilo? Então, esse processo de aprender a ler é custoso, né? A gente tem que perder todo o romantismo com relação ao aprendizado da leitura, né? Não é um processo natural, né? É um processo que precisa ser preparado. Por isso eu digo que quando a criança já tem essa facilidade com a palavra escrita, com ver o texto escrito, reconhecer
letras, reconhecer palavras, né? Saber que, olha só, uma frase se forma quando essas coisinhas aqui se juntam nessas palavras. Ah, e quando eu junto letras, vai formar um negócio chamado palavra. Eu sempre estou destacando isso aqui com os meninos, né? Especialmente quando a gente está lendo um livro. Esse que eu peguei no... Ah, aqui, esse que eu peguei já tem um exemplo disso aqui, ó. Quando chega aqui, aí eu falo assim, olha essa palavra. Olha, 3 letras, né? Quando a gente junta essas 3 letrinhas, forma a palavra fim. Né? Vamos ler essa palavra? Fim. Eu não tenho a pretensão de estar... Eu sei que eu não estou alfabetizando os meninos quando eu estou fazendo isso. Mas eu já estou apresentando os elementos, né, que eles vão encontrar no momento da alfabetização. Então, facilita muito esse processo. E a questão do vocabulário tem tudo a ver com compreensão de leitura, né? Então, não só ela vai decodificar melhor a palavra que ela está lendo, como ela vai entender melhor o sentido de frases que ela lê, né? Se ela já conhece os significados daquelas palavras. Então, é por isso que o relatório do Departamento Americano de Educação diz, né? A atividade mais importante para construir o conhecimento necessário ao alto desempenho em leitura é ler em voz alta para as crianças. Isso tudo é muito fascinante e, por exemplo, é provável que você já tenha ouvido gente que lê mal bater a cabeça para conseguir ler em voz alta. É como se aquele texto que está sendo lido não representasse nada. É quase como um análogo da criança que lê de maneira silabada. Há adultos que leem as palavras independentemente umas das outras, sem que salte aos olhos as conexões que há entre elas. Isso é bem espantoso. E mais do que isso até, é bem comum também que, de repente, sei lá, alguma pessoa leia o texto silenciosamente, sozinha, e aquele texto parece obscuro, parece fazer pouco sentido. Um terceiro lê aquele mesmo texto, agora com a entonação adequada, com as devidas ênfases, com o ritmo adequado, e aquela mesma pessoa ganha entendimento daquele texto simplesmente porque ouviu a leitura no ritmo adequado. E isso tem uma explicação técnica até. E, de novo, tem a ver com a prosódia. Porque, em primeiro lugar, é importante que se diga que posso falar tecnicamente um pouquinho, só para não... Eu ia até te pedir isso, William, porque a gente está falando de prosódia e me ocorreu que a gente não definiu prosódia até agora. Pode ser que haja pessoas aqui que tá. não saibam. Prosódia, de maneira bem simples, é o estudo justamente dessa variação na articulação da fala. Então, variação de ritmo, de tom, de duração. Então, toda essa história, por exemplo, de sílaba tônica tem a ver com intensidade. Então, tudo isso tem a ver com a prosódia. Mas o que eu queria apontar aqui, por isso eu pedi autorização para falar de maneira um pouco mais técnica, é o seguinte. Nos estudos de linguagem, há 2 grandes disciplinas muito afins, mas que se distinguem, que é a fonologia e a fonética. A fonética se ocupa do estudo dos sons da língua, de maneira geral. A fonologia se ocupa do estudo dos sons da língua que implicam em mudança de significado. É a diferença entre um fone e um fonema. Então, quando eu digo pato e eu digo rato, eu mudei um único som, mas mudou o significado. Portanto, eu digo que houve aí uma alteração fonológica. Há uma diferença fonêmica entre rato e pato. É diferente, por exemplo, de quando alguém diz aqui em São Paulo leite quente e alguém do interior do Paraná diz leite quente. Houve uma variação sonora? Houve. Houve uma variação de sentido? Houve mudança de sentido? Não. Portanto, essa oposição leite-leite não é fonêmica. Ela é fonética.
por que eu estou dizendo tudo isso? Justamente porque a oposição da sílaba tônica é fonêmica. Eu preciso saber identificar a sílaba tônica, porque a posição da sílaba tônica é o que vai me permitir compreender do que se trata. E, mais uma vez, entra no jogo aquela ideia de que a leitura é um reconhecimento das palavras que eu já conheço. Então, por exemplo, a sílaba tônica que permite diferenciar crítico de critico. São os mesmos fonemas que compõem a palavra, mas, com a variação da sílaba tônica, há uma mudança de sentido. Portanto, sílaba tônica tem instaura uma oposição que é de natureza fonológica, isto é, a distinção de significado. E aí temos um outro problema que se manifesta nessa leitura um pouco mais truncada, que é o seguinte: nós falamos por meio de efusões de ar contínuas. Isso quer dizer que nós não falamos palavra por palavra. Essa segmentação de palavras por meio de um espacinho é algo que está na escrita, não é na fala. Na fala há essa conexão toda das palavras. E é por isso que é tão difícil entender um texto mal lido. Porque a gente perde aquele vínculo, a gente perde aquela naturalidade da fala com a qual a gente está acostumado. Uhum. Então, um exemplo bem simples. Quando a gente pensa, sei lá, primeiro verso dos Lusíadas. As armas e os barões assinalados. Observe isso. A gente não diz as armas. A gente diz as armas. Percebe que há um za aí? As armas e os. As armas e os barões assinalados. É tudo conectado. Mesmo esse e os, na leitura ou na pronúncia, acontece essa ditongação. Então, o que era antes duas letras completamente independentes, na nossa articulação natural dos sons, é pronunciada como um ditongo. As armas e os barões assinalados. E tudo isso entra no jogo na hora da leitura em voz alta. Porque se eu rompo com essa naturalidade da fala enquanto eu estou lendo, eu não consigo, o meu ouvinte não consegue reconhecer, justamente porque está distante. É como o abacaxi com todas as sílabas com o mesmo peso. Exatamente. Então, esse estudo da prosódia é algo que precisaria ser mais realçado. Porque mesmo agora que há um movimento todo que enfatiza método fônico, que procura distinguir a diferença, que procura distinguir o nome da letra, o som da letra e o desenho da letra. Tudo isso é importante, tudo isso é fundamental. É claro que a prosódia é algo mais ou menos intuitivo, nós estamos falando e ouvindo o tempo todo, então a gente absorve isso. Eu só acho que um estudo um pouco mais sistematizado de prosódia facilitaria a vida de pais e professores. Porque tornaria consciente algo que está um pouco opaco, que está um pouco fora da percepção consciente. Está presente, mas como pano de fundo. Então, há uma ênfase grande no reconhecimento dos sons, da formação das sílabas, mas o pulo do gato, que é o milagre da intelecção que se dá com a simultaneidade do reconhecimento da sílaba tônica, parece que saiu do radar. As pessoas não perceberam que, perfeito. Eu entendo quando eu reconheço. Tanto que erros de prosódia são piores para a inteligibilidade da comunicação do que erros de gramática, do que erros de... Você troca uma palavra pela outra, o outro ainda te entende, né? Agora, você erra a prosódia, o outro não te entende. E, nossa, você falando isso, eu só fico pensando assim, quando é que o William vai fazer o curso, então, pra gente? Isso William, está no radar, isso está no radar. Tem que fazer, tem que colocar em prática.
William, você falando isso, eu me lembrei de uma conversa que eu tive dias atrás com um padrinho de um dos meninos aqui, ele é músico, e ao me explicar as funções de um maestro, eu falei, puxa, você acabou de me dar a analogia perfeita para a live com o William, né? Em que a gente vai falar sobre leitura em voz alta e tudo. Porque ele estava me explicando o seguinte. Ele falou, olha, o maestro é um intérprete, né, do que está escrito, né, da partitura. Então, ele conduz, né, os músicos. O que está escrito de maneira fria. Então, é o maestro que vai dizer ali onde é forte. Perdão, estou perdendo a minha voz. Deixa eu só... Onde é forte, onde é fraco, quanto tempo duram as frases, se vai acelerar a velocidade delas, se vai diminuir, né? A altura ele não determina porque isso já é de cada instrumento, mas se a gente pensar na leitura em voz alta, né, a gente modula a nossa voz também nesse sentido, né? Então, por exemplo, quando a gente faz pergunta, né? Você comeu hoje? Você está tendo uma variação de altura e por isso a gente entende que é uma pergunta. Você comeu hoje? Filha, você já comeu hoje? Fala uma coisa. Filha, você comeu hoje? Qual que é a diferença entre um e outro, né? É a altura, que sobe no final. Então, com essa interpretação do maestro, aquilo ganha vida, né? E ganha uma forma para quem está ouvindo. Eu falei, gente, mas é exatamente o que acontece na leitura em voz alta. O texto, ele também é frio. Então, todo leitor em voz alta, ele é um intérprete também nesse sentido. Não intérprete né, do conteúdo do que está sendo escrito, do que está escrito, mas... O executor. Exatamente. Ele é o executor do texto frio. Né? E eu imagino que a pessoa que que tem muita dificuldade na leitura em voz alta, eu me pergunto como é a leitura silenciosa dela. Né? Porque na leitura... Veja, a leitura silenciosa, esse é um assunto fascinante, eu estou estudando, então eu não posso trazer muitas informações assim, mas a leitura silenciosa, ela não foi a regra, né? A regra durante muitos anos foi a leitura em voz alta. E a leitura silenciosa foi uma conquista civilizacional mesmo, foi algo que aconteceu num determinado momento, né? Não é que ela não existisse antes, ela só não era a regra, né? Antes da popularização do livro impresso e etc. E tal. Então, essa realidade, esse fenômeno, né, de que você, quando pega um texto para ler, você tem que dar vida àquilo, isso tem que estar muito presente para todo mundo que faz leitura em voz alta. Ler em voz alta não é simplesmente decodificar em voz alta, né? Não é dizer o que está escrito, mas veja, por exemplo, a frase mais simples, vamos pensar assim, eu queria ter trazido aqui o livro da Alice, o Alice no País das Maravilhas, que logo no comecinho ali, eu me lembro que até eu gravei um áudio no Telegram uma vez dando um exemplo de como você podia deixar aquilo mais expressivo. Você podia ler de forma chapada, mas, por exemplo, quando aparece a palavra menininha, né? Você diz uma menininha. Né? Ali você já deu uma ideia sonora do que você está lendo. Então, é muito importante que os pais tenham esse cuidado, os professores tenham esse cuidado. Façam leituras mais atentas para si mesmos. Né? Então, uma coisa que eu costumava fazer durante um tempo era ler com um lápis na mão, fazendo pequenas marcações no texto. Por exemplo, aqui eu quero ler mais rápido. Aqui eu quero prolongar mais. Né? Por exemplo, se é uma cena... Isso eu faço muito aqui na leitura com os meninos. Imagine uma cena em que um menino está entrando num quarto escuro, silencioso. Né? Ele está entrando. Você dá aquela pausa, assim, do silêncio do quarto. Né? Então, tudo isso você vai criando as imagens, né, na cabeça da criança e vai acostumando a criança a fazer isso quando ela lê em voz alta, quando ela lê de forma silenciosa. Por isso, o momento da leitura em voz alta é um momento de modelagem de leitura. Você está ensinando para essa criança como ela vai fazer a leitura no futuro, quando ela estiver lendo seus livros, né, de forma silenciosa. E tudo. É exatamente isso. E
eu tenho a impressão, isso eu não posso afirmar com 100% de segurança, mas eu tenho a impressão de que a leitura em voz alta é um dos melhores indícios de que a criança, ou mesmo o adulto, lê com inteligência. No sentido de que lê entendendo do que se trata. Porque uma leitura muito truncada, uma leitura... Não precisa muito, basta observar que com frequência a gente começa a ler um texto em voz alta, aí sei lá, percebe, não, puxa, li errado, peraí, deixa eu reformular, e aí volta para o início da linha e relê de novo com a cadência. Por quê? Porque, mais uma vez, nós estamos fazendo essa transposição entre aqueles sinais que estão na página e aquela música da língua que nós já conhecemos de antemão. Eu preciso que a leitura soe como a nossa voz, como a nossa fala, para que aquilo faça sentido, para que aquilo seja compreensível. Ler não é algo completamente alheio à nossa fala. O Saussure, que enfim é um linguista moderno e que diz algumas coisas que dão margem à controvérsia, mas uma coisa que é preciosa é que ele diz que nós temos uma imagem acústica do signo linguístico. Tá. Então eu estabeleço uma relação entre este som e este conceito. Essa ideia de imagem acústica me parece bem preciosa. Justamente porque é isso. Enquanto a gente lê, nós estamos lendo como se estivéssemos ouvindo. E a gente já falou por mais de uma hora, mas uma experiência que é bem comum também, e certamente você já vivenciou isso, que é ler um texto escrito por um autor que você conhece. Durante a leitura, é como se você estivesse ouvindo a voz daquele autor. Isso é algo que acontece com alguma frequência. Perfeito. E é uma das minhas tristezas com relação aos livros aqui os livros infantis, que muitos deles, a maioria dos livros que eu tenho, por exemplo, aqui, são traduzidos. E aí a gente sabe que essa voz do autor se perde. Veja, nos Estados Unidos, a Sarah Mackenzie, que é uma referência para mim, ela sempre fala assim, uma afirmação que eu falei, só funciona lá, porque aqui não vai funcionar. Ela fala assim, olha, vocês que desprezam livros ilustrados, como se fossem livros muito infantis, saibam que a linguagem dos livros ilustrados é extremamente personalizada e mais poética do que muitas vezes dos livros infanto-juvenis. E aí eu fui ver os livros aos quais ela estava se referindo, e é verdade, né? Porque lá você tem tantos autores bons escrevendo, né, no inglês bem escrito, né, com todo esse cuidado com a sonoridade, como que ele está soando, né, e tudo. Eu falei, não, realmente dá para perceber isso lá. É muito poético, muitas vezes, o livro ilustrado. Aqui a gente tem essa dificuldade de perceber isso no livro infantil, muitas vezes, porque muitos são traduzidos e mal traduzidos. Mas não deixa de ser uma realidade quando você pega textos melhores, né? Eu gosto muito de ler, aqui para mim, eu gosto muito de ler, por exemplo, os textos da Tatiana Belink, por exemplo. Os textos da Tatiana, eu já consigo reconhecer, assim, mesmo que eu não tenha escrito lá o nome dela, eu falei, isso aqui é da Tatiana, isso aqui tem a cara da Tatiana. Isso eu estou dando exemplo de infanto juvenil. Então, assim, eu gostaria que eu não transmitisse a ideia errada, por isso que eu não gosto de ficar batendo no negativo, né, quando eu falo mal das traduções. O mais importante nesse processo de ler para criança é que você está construindo um hábito e criando uma disposição positiva, né, uma atitude positiva com relação à leitura e à literacia. Uma vez que você desperta o gosto pela leitura, e eu falo gosto pela leitura sem nenhum receio,
tá? Porque ele é importante, o caminho está aberto, né? Depois aí é só você ir apresentando textos cada vez melhores e mais bem trabalhados e mostrando toda a beleza da língua portuguesa com textos mais avançados depois, conforme essa criança for crescendo. Então não tem problema nenhum você ler um texto que, olha só, essa tradução não tá tão legal, né? É verdade, eu fico reparando o defeito o tempo todo nas traduções, eu tenho que ignorar isso e falar, não, deixa de ser chato, implicante. As crianças estão gostando, tá funcionando, né? Está criando o caminho para apresentar textos realmente importantes e grandes da língua portuguesa mais tarde. Eu não sei agora, você já tem algum destaque com uma seleção de livros brasileiros? Não de autores brasileiros? Não tem? Não. Eu tenho um curso de leitura em voz alta, em que tem listas lá, tem mais de 400 livros, e tem muita coisa de autores brasileiros lá. A maioria não é de autores brasileiros, mas tem bastante coisa de autores brasileiros lá. Aqui no Brasil, a gente teve grandes escritores da língua portuguesa escrevendo para crianças. O Herberto Salles, por exemplo, tem obras infanto-juvenis, só que não são para crianças pequenininhas. Né? Já é para criança ali na idade escolar, de 6 anos e tudo. É uma pena, né? Seria muito bom que a gente tivesse livro para criança assim, de 3, 4 aninhos, livros escritos por grandes autores, né? Mas aqui nos Estados Unidos existe, né? Tem grandes poetas que escreveram poemas infantis assim, para criança de bebezinho de colo. Né? Coisas do Brasil. Coisas do Brasil. Bom, acho que falamos muitas coisas interessantes. Eu li boa parte dos comentários. Algumas pessoas disseram que... cadê? A Ivana disse que está perfeito. A Ivana, inclusive, é uma professora que lê para os alunos dela na biblioteca da escola. Ela vive me mandando fotos, é muito legal. Ela disse que da última vez que ela leu um livro lá, os meninos choraram, abraçaram ela no final, ficou todo mundo emocionado, foi muito legal. Adoro ouvir as histórias dela. Temos um comentário aqui, modo mãe, não sei, modo mãe talvez, que ela pergunta se... Ela diz que corrigiu o filho durante a leitura para treinar a fluência e sugeriu que ele lesse de maneira aproximada a uma conversa. E é mais ou menos isso mesmo. É a cadência natural da fala, que precisa ser reconhecida durante a leitura. Deixa eu ver se temos mais algum... Posso contar uma historinha engraçada que essa pergunta me lembrou? Pode. A Mem Fox tem um livro chamado Reading Magic. E aí ela diz que aos 4 anos a filha dela aprendeu a ler e leu com prosódia perfeita. Ela lia perfeitamente. E aí foi para a escola, quer dizer, ela já estava na escola. E aí quando ela voltou da escola com um livrinho e falou, mamãe, eu já sei ler. Eu aprendi a ler esse livro aqui na escola. Aí ela começou, tão pequena que quase... Aí a Mem Fox falou, por que você tá lendo desse jeito? Porque todo mundo na escola lê desse jeito, bobinha. Sendo que ela já estava lendo assim, perfeitamente. Então, como melhorar isso aí também? Fazer muita leitura em voz alta para ele. Para que ele tenha esse repertório acústico e na hora que ele se deparar com o texto, ele tenha mais facilidade nisso. Porque eu não sei como é a sua prática, né, da pessoa que fez a pergunta, como é a sua prática de leitura em voz alta, mas muitos pais acreditam que quando o filho já está alfabetizado, é função dele ler em voz alta. Apenas. Não vou ler em voz alta para ele, ele já sabe ler, ele é que tem que ler para mim agora em voz alta. Mas você continua sendo o modelo. Né? A leitura dele ainda não é fluente. E a aquisição da leitura não é um processo que acabe uma vez que a criança já está decodificando. Ele se prolonga por vários anos, né? Até a criança já ter um domínio da leitura com compreensão,
há um longo caminho, né, a se percorrer. Uhum. Temos duas perguntas e eu acho que você pode responder melhor que eu. Aparece aí para você a pergunta como uma espécie de legenda aqui? Não. A Érica pede indicação de livro para um menino de 5 anos. Ah, sim, eu descobri isso agora, William. Se eu clicar no ponto de interrogação, aparece. Livro para menino de 5 anos. Olha, eu vou indicar um livro que você indicou, William. O menino que aprendeu a ler, o menino que aprendeu a ver. Esse livro é maravilhoso. E você já viu as ilustrações da edição antiga dele? Muito melhores do que a nova. Muito melhores, da Elizabeth Teixeira. Então, se a pessoa conseguir comprar esse livro com as ilustrações da Elizabeth Teixeira, eu recomendo. É um livro lindo, lindo mesmo. E a outra, eu confesso que eu não entendi. Uma criança de 3 anos não tem interesse em livros infantis. Essa afirmação é um pouco taxativa demais para mim. Não sei se eu concordo com ela. Gosta de livros de capítulos, é ruim? Pois é, eu recebo perguntas assim, com alguma frequência. Veja, se ele está gostando de livros de capítulos, é porque alguém está lendo livros de capítulos para ele. Eu acho que você pode até fazer isso, eu não sei o quão proveitoso isso está sendo de fato, vai depender muito desse livro de capítulos que você está falando, porque quando a gente fala livros de capítulos, a gente está falando de livros que têm capítulos, mas que ainda assim são curtos, né? Por exemplo, isso aqui é um livro de capítulo, ó, nessa coleção aqui da Mary Pope Osborne. É curto, né? As letras são grandes, tem ilustração, mas isso aqui já é considerado um livro de capítulos, né? Porque ele tem capítulos, né? Aqui. Só que isso é um livro de capítulos. A linguagem é mais fácil do que se você pegar um livro infanto-juvenil, né? Enfim, para ler. Eu acho muito importante que se mantenha a leitura do livro ilustrado, mesmo nesse caso em que a criança já gosta de leituras mais extensas. Por quê? Existe um estudo que foi feito por ressonância magnética no cérebro das crianças, mostrando o que acontece quando a criança ouve uma história sem ilustração, ela só ouve, ela não está vendo ilustração nenhuma, que é o caso que acontece no livro de capítulo. O que acontece no cérebro dela quando ela ouve um livro ilustrado, ou seja, ela está ouvindo, mas ela está olhando para ilustrações ao mesmo tempo. E o que acontece no cérebro quando ela está vendo um filminho. E o que se constatou é que a experiência ideal é a do livro ilustrado. Na experiência da história sem ilustrações para crianças dessa faixa etária o experimento foi feito com crianças de 3 a 5 anos. O que se percebeu é que quando existe apenas um influxo de palavras, as áreas cerebrais têm mais dificuldade em fazer conexões. É como se houvesse um estresse maior ali para que as áreas se comunicassem e as imagens fossem produzidas. O que é evidente, porque a criança ainda não tem vocabulário suficiente para construir imagens com base no que ela está ouvindo. Você pode ver como isso acontece. Aqui em casa eu já fiz essa experiência várias vezes. Quando eu começo a ler um texto mais complexo, né, acima da faixa etária deles, e a frase sei lá, então a árvore cresceu frondosa e, né, eles vão falar, cadê a árvore? Cadê a árvore? Eles se apegam na palavra que eles conhecem, né? Uhum. E o quanto do sentido daquilo ali ela pegou, né? Pouco. Então, o livro ilustrado, ao fornecer, né, ao vocabulário, junto com um cenário, um contexto no qual ela consiga encaixar aquilo que ela está ouvindo, ele contribui mais para o desenvolvimento linguístico da criança. Vai chegar a época do livro sem ilustração, né? Não é necessário ter pressa nisso. Muitos pais se preocupam. Mas meu filho já tem 5 anos e ele gosta só de livro ilustrado. Meu filho tem 6 anos e só gosta de livro ilustrado. Eu digo, calma, ele não vai continuar assim até os 30 anos. Pode ficar calmo. Tomara, né? Se ele chegar nos 30 anos e só gostar de livrinho ilustrado, bom. Eu nunca vi isso acontecer, nunca li um caso assim.
Mas a ilustração ajuda muito, tá? Ajuda na construção do vocabulário e ajuda até no vocabulário expressivo, porque à medida que a criança vê a ilustração e ela conversa sobre a ilustração, ela está falando. A fala da criança é muito importante nesse momento da leitura em voz alta, né? Da criança pequena. Uhum. Antes de pedir as suas considerações finais, eu posso pedir para você repetir algumas das referências que você citou a respeito da leitura em voz alta? Ainda aqui, como eu entendo que a maior parte das pessoas que está aqui já é adulta e, portanto, tem interesse também em adquirir essas habilidades, estudar um pouco mais, aprofundar, enfim. Eu ouvi o nome de Sarah Mackenzie, A Sarah Mackenzie, inclusive, tem livro traduzido já, chama-se A Família Leitora. Sarah Mackenzie. Ah, esse é o livro que foi publicado pela Trinitas, não? Isso. Uhum. Exatamente. O livro do Jim Trelease, que é o grande nome da leitura em voz alta hoje, né? No mundo, ele é citado por todos esses livros sobre leitura em voz alta. Inclusive a Sarah, né? Deve muito ao Jim. Ele tem o livro The Read Aloud Handbook. Não foi traduzido ainda. E eu tô olhando, enquanto você fala, eu tô olhando aqui de lado porque eu tô tomando nota, tá? Sim, sim. E vai ter o meu, que vai sair em junho, né? Que tá no prelo já. Já é notícia oficial. Já é. Ah, ótimo, Em ótimo. junho, no dia 13 de junho, está previsto o lançamento do livro. Então, já pode divulgar o título ou ainda não? O título, o meu editor, a gente estava se batendo entre dois títulos diferentes, eu não sei qual que ele escolheu, então... Não, aguardemos. Vai ser um livro breve, na verdade. Vai ser realmente a ideia é que seja uma primeira notícia, né, sobre a leitura em voz alta, porque a gente falando aqui, na nossa querida bolha do Instagram, né, muita gente, todo mundo já ouviu falar de leitura em voz alta, etc e tal, né, todo mundo não. Frequentemente, quando eu falo de leitura em voz alta para pessoas aqui de fora, né, elas acreditam que é a criança que tem que estar fazendo a leitura. Aí eu tenho que explicar, não, olha só, é você que vai fazer a leitura, etc e tal. E eles ficam um pouco chocados, assim, com isso. Falam, meu filho já tem 9 anos. Eu vou ler em voz alta para ele, né? Eu não vou estar acostumando meu filho a ser preguiçoso. Eu falo, não, pelo contrário, você está treinando a musculatura dele para que ele faça suas próprias leituras. E aí, de novo, a analogia com a música é perfeita, né? Como é que a criança vai tocar, enfim, como é que alguém toca um instrumento sem antes ouvir a música? Primeiro você ouve, depois você reproduz. Então, faz todo sentido que as coisas sejam assim. Aliás, é uma pena que a gente tenha perdido isso de vista. Sim, sim. Sem falar o gosto pela leitura, que quando você descobre os livros certos e você percebe o que a literatura pode fazer por você, né, pelo seu filho, em termos de aquisição de conhecimento, né, de experiência, essa experiência vicária, né, você viver aquela experiência como se ela tivesse de fato acontecido. O despertar da empatia da criança, né, ela ficar pensando sobre aquelas situações ali. Olha, isso é o que vai fazer com que essa criança tenha vontade de ler outras coisas, né? E a escola não contribui muito para isso, né? E isso eu afirmo assim, pela minha experiência pessoal e pela experiência que eu recebo de professores que chegam e falam, nossa, Marcela, depois que eu troquei os livros, né, depois que eu parei de ler aquelas leituras obrigatórias ali, que eu estava lendo, né, e comecei a ler coisas realmente interessantes e boas, foi outra coisa, né? Os alunos agora gostam do momento da leitura, esperam por ele, né, querem ouvir histórias. Então, como é que a criança vai ser inserida nisso, né? Se não é ouvindo histórias, se não é vendo um livro ser lido para ela? É muito difícil, né? Esperar que uma criança sozinha vá lá e tome iniciativa de... Às vezes acontece. Tem casos assim, mas não é a regra. Tá, então
alguém pediu para repetirmos o título do livro para o menino de 5 anos. O livro se chama O Menino que Aprendeu a Ver, da Ruth Rocha. De preferência, escolha a edição antiga, que tem uma outra ilustradora. Eu queria fazer uma recomendação também nessa linha, que é, para mim, talvez o maior elogio da leitura que eu conheço, é de um autor francês chamado Daniel Pennac, um livro chamado Como um Romance. E ele, diferentemente do que a gente está narrando aqui, conta que se tornou um leitor na escola, porque ele tinha um professor que, em vez de falar de literatura, em vez de substituir os livros, ele simplesmente entrava na sala, abria o livro e lia. É tão simples. Esse livro, Como um Romance, é preciosíssimo, é maravilhoso e é algo que... aliás, eu acho mesmo que esse livro poderia ser mais lido porque geraria um efeito positivo. Então, agora sim, oficialmente... Só para avisar, a live vai ficar salva no meu perfil. Eu pedi para que esses títulos fossem repetidos, porque eu vou incluí-los lá na legenda. E agora sim, Marcela, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e suas considerações finais. William, mais uma vez eu te agradeço muitíssimo pelo convite. Espero que a gente possa fazer mais lives falando sobre... Você tem um oceano de conhecimentos, eu acho que eu vou ser mais abusada aí. Para ficar te sugando aí, né, o que a gente puder. Fiquei muito feliz, tá, de poder falar com você, poder responder aqui ao pessoal. E estou à disposição, sempre que você quiser conversar, é só me chamar. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, pessoal. Boa noite e fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Boa noite.